estamos de volta e o tema, lembrando, né, que o tema do nosso programa é o princípio inteligente do universo, né? E a gente estava falando de matéria e eu deixei uma pergunta no bloco anterior para o Sebastião responder para a gente. Então, Sebastião, explica melhor, né, essa troca. Ela não se dá só, né, essa troca universal, ela não se dá só do pensamento também, né, mas do beijo, de um aperto de mão, um abraço, essa energia, essa matéria, ela também troca. Em todos os estágios. Então, tudo que existe permuta, porque se não trocarmos esses valores, não crescemos. Então, nós temos que colocar o nosso universo a serviço do nosso semelhante, para que o nosso semelhante se coloque à nossa disposição. Por exemplo, à disposição de uma semente, quando é lançada ao solo, se coloca os elementos da terra. Mas eles apresentaram para o trabalho, só que sozinhos eles não conseguem entrar no universo da semente. Eles precisam da água para dissolvê-los, para que eles possam miniaturizar-se de tal forma a ser assimilados pela semente. Então ele precisa agora da mão de obra de alguém menos experiente do que ele, mas é útil ao seu universo, para que ele possa servir a alguém maior. Ao mesmo tempo, a água, se não tiver o auxílio da estrutura do ar que mantém a coesão nas moléculas, para que elas permaneçam em harmonia, ela não consegue ajudar a terra. E assim, na estrutura do ar, tem a presença da luz que lhe dá o sustentáculo. Então, todos os seres, numa cadeia solidária, auxiliam os que estão na retaguarda para serem auxiliados pelos que se encontram na dianteira. Então, essa permuta incessante ocorre em todos os estágios. E um dos casos que são comprovados hoje em laboratório, como uma estudante de medicina confidenciou-me, e nós já sabíamos disso há um bom tempo, mas ela teve um fato verídico, o bioquímico, que seria alguém que vai examinar o nosso material, o nosso sangue, por exemplo, ele pode interferir no resultado do exame. Nossa. E isso é muito grave, porque ela recebeu o exame, ela falou, mas não tem como essa personagem, do jeito que ela está se apresentando aqui, ter esse resultado. Ela pede um segundo exame e deu totalmente diferente, só que num outro laboratório. Olha. E se ela fosse passar uma medicação baseada naquele exame, ela ia dopar a pessoa, porque não tinha como, né, estar com aquele resultado. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, buscar a harmonia dos bioquímicos, ver como que eles se comportam no dia a dia, para que a gente possa confiar na sua equipe, a gente precisa fazer uma análise. Porque, do contrário, você vai pagar um preço alto por um exame e vai ter um resultado que vai confundir o diagnóstico do médico, por exemplo. Então, se tem dúvida, faça um segundo exame. Se permaneceu a dúvida, faça um terceiro, se tiver recursos, principalmente. Mas todas as coisas interferem, até certo ponto, na estrutura de todas as coisas. Por exemplo, eu estou em harmonia. Alguém não vai entrando no meu universo de qualquer jeito, mas eu percebo o desequilíbrio do outro. A tristeza, um desânimo, onde o meu corpo parece que vai pesando. Se eu entrar, se eu baixar a guarda, ele invade. Mas se eu elevar o meu padrão vibracional, é como se eu fosse afastando aquela energia ou desmanchando aquela situação e reconfigurando em uma outra, né, frequência ou sintonia. Então, se conhecermos essa essência como matéria-prima do cosmos, que nós chamamos de princípio inteligente, porque é com ele que compomos todas as formas ou reestruturamos todas as formas. Então, é com ele que, né, trabalhamos a nossa realidade consciencial na criação dos pensamentos, na sublimação das emoções, no aprimoramento das palavras, né, no aperfeiçoamento também das nossas atitudes de cada dia. Então, ele será a matéria-prima sempre para que possamos construir algo, ou aprimorar, ou compartilhar. Sebastião, para quem não acredita, né, nisso, nessa influência, para quem não leva a sério, não acredita, acontece do mesmo jeito, a pessoa consegue evitar, ela não percebe. Como que funciona para quem realmente é cético nesse sentido? Ele pode ser cético, mas pode ter um mérito. Porque a lei determina a cada um conforme as suas obras. Se ele não acredita, mas tem um pensamento harmonioso, tem uma palavra educada, uma emoção em equilíbrio e atitudes harmônicas, ele não precisa acreditar, porque independe dele acreditar ou não nesse sentido.
porque ele pode ter menos benefícios que se ele acreditasse, ele poderia multiplicar as possibilidades. Mas se ele está em harmonia, ele vai atrair harmonia, porque são leis. São leis que regem todas as coisas. Então ela não vai dar peixe, ou melhor, ela não vai dar serpente para quem pede pão, para quem pede um peixe, ou pedra para quem pede pão. Então se a pessoa tem méritos, porque já houve casos, né, testificados, uma médium, quando nós falamos médium de cura, e alguém foi lá por curiosidade. Ela nem estava pensando em receber coisa alguma, só que quem recebeu o benefício foi ela. Estava lá só por curiosidade. E quem saiu de lá reorganizada foi ela, porque ela tinha méritos. Uma pessoa que trabalhava com dignidade, com honestidade, né? Não queria que ninguém resolvesse os seus problemas. Então ela queria resolvê-los. Então tem o caso de minha esposa mesmo, a Vilma. Ela foi levar, né, o irmão de criação com deficiência mental, porque ele tinha um soluço que ficou vários anos, quase 30 anos, para uma interferência, né, dos espíritos. E ela que sofreu uma cirurgia, porque eu não sei se ela fazia propaganda para alguém, porque a coluna vertebral dela era quase um S. Nossa. E ela saiu de lá com a coluna retinha e nunca mais teve esse problema. Então a coluna dela hoje é retinha, pelo menos ficou reta. Sim. Não sarou totalmente, porque tem certos compartimentos dessa coluna que depende da postura dela, mas pelo menos endireitou, né, a estrutura vertebral. Então nós sabemos desses casos, porque se a lei não fosse assim, se eu não compreendo, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé, convenhamos, depende muito menos da pessoa em querer acreditar do que da minha maneira de expor. Às vezes eu falo com tanta, né, complexidade disso que a pessoa desiste só pela maneira que eu estou falando. E a nossa função aqui é tentar trocar em miúdos para isso ficar bem palpável. Para mostrar que a alface que a pessoa come é uma junção de princípios inteligentes do universo, que se organizaram, que se especializaram, interferindo-se ou sendo especializados também pela mente do agricultor, de quem cultivou, de quem plantou, de quem transportou, de todo mundo tem um pouco naquela alface. Então, por isso que seria, né, lúcido e lícito a pessoa fazer pelo menos uma oração de gratidão e para que ela fique mais harmônica, porque se tiver a raiva do agricultor, se ela permanecer em harmonia, ela pode transformar aquela aparente, né, desarmonia em algo agradável e não ser prejudicada. Mas se ela não fizer nada, do jeito que vier lá, pode entrar. Sim. Então, por isso que nós mostramos que esses campos vibracionais são compostos de energia e essa energia tem a sua origem no princípio inteligente do universo. Tá. Esse princípio inteligente do universo, né? Falou-se muito aí, recentemente, até lançaram um filme, livro, A Lei da Atração, fizeram muitas coisas em cima, né, desse tema. E o universo, ele é inteligente, Sebastião. Vamos supor, eu mentalizo que eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um emprego, eu preciso melhorar em tal coisa. O universo, ele por si só, ele traz, ou eu preciso estar realmente conectada com ele para que aquilo aconteça na minha vida? Eu te responderia só com uma palavra. Não! Exato. Tudo que existe é Deus. Fora de Deus, nada existe. Então, o universo é uma faceta, está em Deus. Então, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, Ele sabe tudo, Ele está em tudo e Ele tem o poder sobre tudo. Então, quando você busca trabalho, emprego, eu acho que Ele não vai te dar. Porque emprego é quem quer o salário sem trabalhar. Agora, quando você busca trabalho, Ele vai encaminhar-te de acordo com a sua capacitação ou, às vezes, até com a sua predisposição, porque Emmanuel nos ensina mais ou menos assim. Não peça trabalho conforme a sua capacitação, mas peça capacitação conforme o trabalho que aparecer. Porque trabalho não falta para ninguém. Às vezes falta o trabalho que eu escolho fazer. Então, eu quero fazer tal coisa. Então, eu me apresento para ser útil onde quer que aparecer. Então, eu quero trabalhar, quero ser útil de alguma forma. Porque se a criatura que serve pelo prazer de ser útil encontra nela mesma todos os recursos para solucionar todas as suas questões, e ainda progredir sempre, então eu quero ser útil.
Quando aparecer o trabalho que eu preparei-me para fazer, faço também, mas se aparecer outro, eu vou me especializar. Eu vou acumulando valores. Tá. Mas o universo, nesse sentido, Ele responde. ele responde. Exato. E se eu peço e não é bom para mim? O universo também é inteligente e fala, não, isso não é bom para ela, não vou trazer. Às vezes ele te dá outra opção, às vezes você recebe outras inspirações, outras intuições, ou não permite que seja como você queira. Porque a nossa visão é muito limitada. Então, uma jovem senhora, ela pediu para a filha uma situação. Porque ela viu a filha, né, sendo, né, morta num sonho, né, eletrocutada. Né, foi encerar lá com aquelas enceradeiras que a gente tinha, e de repente deu lá um choque e a menina desencarnou. E ela foi reclamar com o chefe lá, mas como, né, desse jeito, a minha filhinha e tal, tudo bem, e mostrou para ela uma cena. E era uma moça numa cama com câncer, num estado deplorável, e falou, qual das duas que você quer para sua filha? Porque ela precisa sair do cenário, então venceu. Então Sim. Você quer que ela sofra longamente ou o mérito que ela tenha de ser, por esse processo aqui rapidinho, a gente já traz ela de volta e tudo bem. Sim. E aí ela caiu a ficha, como a gente falava antigamente, né? Porque hoje nem tem mais ficha. Então, às vezes a gente vê uma situação drástica e fala, mas como Deus permitiu? Deus permitiu que acontecesse o melhor, porque Ele só permite o que aconteça o melhor para cada um de acordo com a nossa necessidade, com o nosso tamanho evolucional e com aquilo que buscamos fazer por nós e pelo meio em que vivemos. Obrigada, Sebastião, pela companhia e também a você pela companhia aí durante esse programa, que nós falamos hoje sobre o princípio inteligente do universo. Queria lembrar você, se você perdeu algum programa da nossa série, é só acessar o site da TV, é www.tvmundomaior.com.br. A gente vai se ver no próximo programa e o assunto é o complexo processo de individualização do espírito. É um assunto bem interessante, né, Sebastião? Eu quero dar um recadinho rapidinho aqui. O livro do Sebastião já está disponível nas livrarias e também no site, né? Qual é o site, Sebastião? www.sebastiaocamargo.com.br. É isso aí. Então, aproveita, lê o livro e acompanha a nossa série. Até mais!